Necessidade de definição da situação política e certeza de que a crise vai passar foram algumas das conclusões do economista Lucas Esquifino durante a palestra Perspectivas para o Varejo, no último Café com Lojistas do Sindlojas Porto Alegre. Para o profissional da equipe de economia da FEComércio do Rio Grande do Sul, essa é a maior crise econômica que o país enfrenta em muitos anos. A média de queda no PIB entre 2014 e 2015 foi de 8%. A última vez em que o PIB caiu por 2 anos consecutivos foi no final da década de 30, época da grande recessão americana, afirmou o palestrante. De acordo com o economista, a crise é resultado de décadas que o governo gasta mais do que o país arrecada, ocasionando uma grande dívida. Além disso, Esquifino afirma que, a atual conjuntura, a presidente não tem condições políticas de governar. Caso o impeachment não ocorra, dificilmente Dilma conseguirá aprovar mudanças na Previdência, por exemplo, que tirariam benefícios para a economia, complementou ele. É difícil fazer previsões, mas ele afirma que, neste momento, o impeachment pode devolver um pouco a confiança que, por si só, já beneficia a economia do país. Estivemos no evento. A meu lado, o palestrante de hoje, que é o economista da FEComércio, o Lucas Esquifino. Falar de perspectivas no varejo, numa época como nós estamos enfrentando um momento crítico, complicado, e ao mesmo tempo o lojista está esperançoso. Pois é, o empresário do comércio ele se caracteriza por ser confiante em relação ao futuro, né? Se a gente pega as pesquisas de confiança, o empresário do comércio é sempre o mais otimista em relação ao futuro. Infelizmente, as notícias não são boas, né? A gente sabe que o cenário atual e as perspectivas para o varejo esse ano não são muito boas em termos macro, né? Para o varejo em geral. Mas o objetivo da palestra hoje, desse encontro, é justamente entender esse cenário, né? Se está ruim entendendo o cenário, sem entender o cenário, sem saber o que vai acontecer e trabalhar totalmente no escuro, sem se preparar, é pior ainda. Então, acho que a gente vai ser útil para os empresários, inclusive porque, no fim, eu vou tratar de alguns temas relevantes sobre a gestão da empresa nesse cenário de crise, né? O que a crise afeta a gestão da empresa e que decisões são mais adequadas nesse momento da economia. O lojista está preocupado, sim, com essa questão da economia, mas a gente sabe que alguns setores que eram ditos inafetáveis pela crise, como a alimentação, enfim, eles estão sentindo também. Esse ano a gente vê a Páscoa, as lojas estão vazias. Quando a crise... de fato, existem setores que são menos impactados por uma crise, setores são mais impactados, né? Aqueles de gastos essenciais, vamos pegar farmácias, alimentação, etc., tendem a ser menos afetados. O que aconteceu esse ano é que a crise foi muito forte. A crise que a gente está vivendo é uma das piores da nossa história, em termos de queda de atividade econômica, em termos de variação de atividade econômica. Então é difícil poupar alguém. Claro, tem setores que sofrem menos, mas eles sofrem também, né? Eles não passam intactos a essa crise que a gente está vivendo dessa magnitude. Tá aí, o lojista está esperançoso por uma palavra, um alento na manhã de hoje. A palavra de esperança que eu poderia dar é que todas as crises passam.
Isso é importante ter em mente, né? Nenhuma crise dura para sempre. Essa crise está sendo bem forte, bem feia, mas ela está sendo prorrogada, né? O fim dela está sendo prorrogado. A gente tinha uma ideia de fim dela antes, agora ela já foi prorrogada algumas vezes, mas uma hora ela vai passar. E quem tiver bem, quem tiver com a sua empresa enxuta para sair dessa crise é quem vai sair melhor e vai surfar melhor ao próximo ciclo de crescimento da economia brasileira. Estamos aqui com o presidente do Sindlojas, Paulo Cruz, para mais uma edição do Café com Lojistas. Presidente, perspectivas do varejo hoje num local diferente? Nós estamos fazendo isso para informar o nosso lojista, qualificá-lo, trazer informações do que está acontecendo na economia, para que ele se prepare para o que vem. Nós não sabemos o que vem. Na verdade, a economia está sofrendo muito, toda a situação brasileira e o que vem ocorrendo em Brasília vem trazendo reflexo para nós. Estava falando ainda agora com um lojista e ele se queixando de que seus vendedores estão abalados porque o cliente quase não entra. Então, nós queremos trazer um otimismo, dizer que o Brasil não vai parar, o Brasil continua e nós precisamos passar essa fase com muita força, com muitas inovações, com muito espírito de otimismo, embora seja difícil, mas nós precisamos fazer isso porque o Brasil continua. Passada essa fase, virão outras, o pessoal volta a consumir e os lojistas têm que estar com o seu negócio a postos e em dia para que possa continuar. Presidente, última semana que antecede a Páscoa, nós notamos realmente o centro da cidade, as lojas estão vazias. As pessoas estão fazendo chocolate em casa, não estão fazendo a roda girar. Isso preocupa. Muito, muito. O mês de março é um mês que retoma a economia, o ano praticamente começa para nós aqui no Sul e isso não está ocorrendo. Isso nos preocupa bastante, mas nós acreditamos que seja o problema político que está ocorrendo. Assim que isso se resolver, deve se resolver nos próximos dias, acredito eu, aí nós teremos uma situação diferente. Presidente, e o nosso próximo tema, nosso próximo Café com Lojista? Bom, é o impacto, dia 6 de abril, nós teremos o impacto das mudanças do ICMS. O que ocorreu, nós teremos o nosso assessor jurídico, Eduardo Plastina, informando aos nossos lojistas que trabalham principalmente com e-commerce as diferenças que ocorreram em relação ao ICMS. Tá aí, então, o lojista sempre atualizado junto ao seu Sindlojas, e hoje vai aproveitar um café da manhã todo especial aqui, direto da Faculdade do Senac. Onde as pessoas se qualificam, e por isso o Sindlojas veio para qualificar os nossos lojistas.